Graça e paz, amados. Bem, isto. Estão todos vivos, acordados? Aleluia. A você que nos assiste online, seja bem-vindo em nosso canal. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, e que essa palavra possa abençoar a sua vida. Hoje, como a Lilian disse, nós estamos comemorando o Dia das Mulheres, É durante a semana. Então eu quero parabenizar todas as mulheres de nossa igreja por esse Dia Internacional da Mulher. E saibam, amadas, que vocês são muito preciosas. Sabiam disso? Muito preciosas mesmo para Deus e também para esta igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, a partir do versos 10. Nós vamos ler do 10 ao 12, depois nós vamos pular para o 28 e vamos até o 31. Todos acharam? Digam amém. Amém. Então vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, eis aqui a porção da Tua palavra. Nós entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor repreenda todo o roubo da palavra. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para Ti. Que esta palavra possa frutificar dentro de nós e gerar frutos dignos para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amados. Minha amada, todo o seu esforço e dedicação em prol da família e do reino de Deus, como nós lemos aqui na palavra de Deus, está sendo anotado lá, está sendo observado por Ele e vai ser recompensado, e vai ser uma recompensa merecida, conforme disse aqui na palavra. Neste capítulo 31, nós temos a descrição, se nós formos ler todinho o capítulo, eu não quis ler tudinho, mas eu creio que todos conhecem já esta palavra, essa passagem bíblica. Então, eu estou pulando somente para aquele versículo que nos interessa nesse momento. Então, se você olhar essa descrição dessa mulher virtuosa, preciosa aos olhos do marido e filhos, você vai ver, nossa, como é que eu vou ser uma mulher assim? É impossível. Essa mulher parece mulher biônica, mulher maravilha, Faz tudo, faz tudo. Acho que não sobra nada para o marido, Ela faz tudo, tudo. E talvez a gente se sinta assim um pouco frustrada, Porque, gente, como é que nós vamos dar conta de fazer tudo isso? Principalmente nos dias de hoje, não é? Mas nós podemos, amadas, respirar sossegadas, tranquilas, porque lá no versos 30, 31, diz, que nós somos o quê? Preciosas, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então ele fala, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E que ela receba a recompensa merecida. Então podemos respirar realmente aliviadas, porque aos olhos de Deus,
temer a Ele é mais valioso do que dar conta de uma infinidade de atividades. É muito mais precioso para o Senhor. Pois a verdadeira beleza, como disse aqui, a verdadeira honra está em amar e obedecer ao Senhor. Temer, gente, vocês sabem o que significa essa palavra temer? Quem arrisca aí? O que é temer? Obedecer. Exatamente, obedecer. Tem muita gente que fala assim, temer é ter medo. Mas aqui significa respeitar, reverenciar e obedecer. Obedecer a quem? Deus. A Deus Todo-Poderoso e a sua palavra. Isso é temer a Deus. Então nós temos visto aqui em nossa igreja muitas mulheres tementes a Deus, que realmente são comprometidas com o reino de Deus. Mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, mulheres que buscam a Deus e não brincam em serviço, viu? Não brincam em serviço. E eu parabenizo aqui as mulheres pelo bazar. Fizemos 2 bazar bem-sucedidos, trabalharam muito, ficaram aqui até de madrugada arrumando, e eu parabenizo essas mulheres. Elas tomam a frente. Fizemos feijoada e as mulheres ficaram aí à frente. A Paulinha aí com o nenê pequenininho, tomando a frente, trabalhando, fazendo bastante coisas. E as mulheres ali, lavando louça, fazendo a feijoada, vendendo a feijoada. Gente, e os homens estavam olhando, né? E os homens comeram, Deus está vendo isso mesmo. Olha, gente, falei isso de propósito, porque o Davi foi para a cozinha, né, Davi? O Davi foi para a cozinha, gente, e que maravilha que estava aquele torresmo, hein, Davi? Tava show, tava muito bom mesmo, tá? Beleza. Então, nós temos também alguns homens que ajudam. Isso é maravilha. E as mulheres estão sempre aí encabeçando as coisas. Então, eu tenho visto também aqui mulheres adoradoras, amadas. Não é só mulheres que vão trabalhar, que vão para a cozinha, que vão fazer alguma atividade, mas tenho visto mulheres adoradoras aqui neste lugar. Amém? Amém. Mulheres que temem e buscam a Deus. E que maravilha, gente. Foi o nosso encontro de mulheres, né? Quem esteve aqui presente? Levanta a mão. Quem esteve presente no encontro de mulheres? Mulheres que adoram em espírito e em verdade. Foi maravilhoso, não foi, gente? Foi uma experiência assim maravilhosa. E o nosso culto então de oração essa semana, como é que foi? Foi uma coisa surpreendente, não é? O Davi não parava de rir, não é? O Davi ria. Gente, que coisa, que maravilha. A Irani falou que desceu um fogo do Espírito, né, Irani? Desceu, ela estava lá online, nossa, senti assim a presença do Espírito Santo. Gente, não vou contar o que nós fizemos não. Quem quiser saber, venha na próxima terça-feira para sentir essa experiência maravilhosa da unção do Espírito Santo. Amém? Vamos buscar realmente a presença do Senhor. Então, em homenagem às mulheres, nós vamos falar de algumas mulheres hoje. Vamos falar de algumas mulheres que foram tementes a Deus e por isso valorosas. Elas marcaram a história da nossa igreja. Elas deixaram um legado de fé. Uma delas é muito conhecida. Todo mundo fala dessa pessoa. Mas eu não poderia deixar de falar dela, porque ela me inspirou muito e eu me identifico muito com o problema dela, que foi o que realmente também aconteceu comigo. Vamos ver se vocês adivinham quem é a pessoa. Não. Ana. Sara também, né? Sara também. Mas como eu já havia falado da Sara, acho que no último, né? No último culto de mulheres, então agora eu escolhi a Ana. Ana foi uma mulher de fé, não é, amadas? Mulher de oração, mulher adoradora.
ela sempre ia ao templo com o seu marido. E o seu marido Eucana, né? E ela ia lá para adorar, para oferecer sacrifícios a Deus, não é? Mas a Ana tinha um problema, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Enquanto Penina, segunda esposa de Eucana, tinha vários filhos. E por isso Ana vivia aflita, incomodada, amargurada. E sentia-se assim humilhada. Porque era importante a mulher dar um filho ao seu marido. E a sua rival vivia irritando a coitada, né? Mas ela confiava em Deus. E ela estava sempre lá na casa de Deus, sacrificando, orando e pedindo a Deus. Mas um certo dia, ela achou que ela precisava mais ainda. Que ela precisava se derramar diante do Senhor. Quebrantada mesmo. E implorar por um filho. Então naquele momento assim de profunda aflição, ela se jogou aonde? Ela foi no lugar certo. Foi no templo. E aí ela se derramou aonde? No altar do Senhor. No altar do Senhor. Ela se derramou ali diante do Senhor. Chorou. Os seus lábios não paravam de se mover, de tanto que ela clamava pelo Senhor, a ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Aquela mulher estava realmente quebrantada diante do Senhor, se colocando nas mãos do Deus Todo-Poderoso, estava adorando em espírito e em verdade, aquele que era o único que poderia resolver o problema dela. E no mesmo instante que ela termina a oração, o seu semblante muda. Ela sai dali cheia de paz, tranquila, na certeza que Deus já havia respondido a sua oração. Então, minha amada, meu amado, não importa qual é o seu problema, nós temos um Deus que opera milagres ainda hoje. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós temos que ter isso em mente. Só que nós temos que buscar esse Deus em espírito e em verdade. Nós temos que nos derramar diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, mudar de vida e adorar esse Deus em espírito e em verdade. Você tem buscado o Senhor dessa forma? Você tem buscado o Senhor no lugar certo? Ela foi no lugar certo. Você tem buscado no lugar certo? Você tem se derramado diante do altar do Senhor da forma correta também? Você tem se derramado diante do altar do Senhor com o coração quebrantado, contrito, arrependido, com o espírito realmente de um adorador? E dessa forma você tem levado os seus problemas para Deus? Ana não foi apenas uma mulher de fé porque teve um filho, mas porque buscou a Deus no momento de profunda aflição e buscou quebrantada em espírito e em verdade. E quando Deus lhe deu um filho, a primeira coisa que ela fez foi dedicar esse filho a Deus, em gratidão. Seu filho Samuel cresceu no templo, e olha que o templo era distante, e ela uma vez por ano ia visitá-lo, e levava uma túnica para ele. Veja a dor de uma mãe ficar longe de um filho, mas ela prometeu a Deus e cumpriu a sua promessa, e Deus a agraciou, e ela foi mãe de vários outros filhos. E está escrito: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor,
No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Então, minha amada, o que nós podemos aprender com Ana? Que realmente vale a pena buscar ao Senhor de todo o coração. Vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena nele crer, nele confiar, porque Deus é maravilhoso. Ele tem compaixão dos seus filhos, Ele nos perdoa, Ele nos ouve, Ele nos toma pela sua mão e atende as nossas orações. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu orei, pedi tanto uma coisa para Deus e Deus não me deu. Amados, se nós pedirmos segundo o coração de Deus, o Senhor nos dá. Mas se nós pedirmos mal, como diz a palavra de Deus, Ele não vai dar. Deus tem um plano para cada um de nós. Os seus planos são maravilhosos, são perfeitos, e Ele cumpre os seus planos na nossa vida, a gente querendo ou não. E às vezes nós queremos alguma coisa que não vai ser para o nosso bem, e Deus poda. Então Deus fecha a porta, mas Ele abre porta em outro lugar. Então nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Também isso é importante. Por isso que quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, quando a gente teme ao Senhor, a gente busca o conhecimento na palavra de Deus, e a gente ora segundo a palavra de Deus, porque lá está escrito que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Então, se oramos com fé, com base na sua palavra, de encontro com a vontade dEle, isso vai acontecer na nossa vida. Ele vai nos dar. E nós precisamos ser gratos a Deus, inclusive quando Ele diz não. Mas tem muita gente que se vira contra Deus. Tem muita gente que castiga Deus. Eu vou castigar Deus, eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais orar, não vou mais orar. Ele não me deu o que eu queria. Espírito de rebeldia. Deus não é obrigado a nos dar aquilo que nós queremos, mas como um Pai bondoso, Ele prometeu nos dar tudo que pedimos segundo a sua vontade. Não é a oração do Pai Nosso assim? Seja feita a sua vontade. Foi assim que Ele nos ensinou a orar. Então nós temos que entender isso, amados. Então, minha amada, meu amado, Deus ouve a oração daquele que o busca em espírito e em verdade, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Amém? Aquele que adora realmente o Senhor, Deus ouve a oração. Ainda que a sua fé seja tão pequena, permita que as ações sejam grandes. Dê um passo adiante e louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Apesar do sofrimento que você está enfrentando, louve ao Senhor. Permaneça na palavra de Deus. Opte por honrar a Deus a todo instante, oferecendo-lhe também algo que seja precioso para você, como Ana ofereceu o seu filho e cumpriu. Talvez o seu tempo seja precioso para Deus e seja precioso para você. Então ofereça o seu tempo para Ele, aquilo que é valioso para você. Ofereça ao Senhor, dedique a Ele, dedique seu tempo a Ele. Mesmo que você sacrifique o seu tempo, a sua energia, os seus desejos pessoais, nada será perdido.
Tenha isso em mente. Nada é perdido se você assumir o compromisso de servir ao Senhor, de se doar a Ele. E você verá que aquilo que você clamar e pedir, Ele vai te atender. Porque Ele fala: este meu filho, esta minha filha, me adora em espírito e em verdade, me busca de todo o coração, se importa em conhecer a minha palavra, se importa em conhecer a minha vontade, e ela quer que o meu plano seja feito na vida dela, na vida dele. Então eu vou cumprir, eu vou oferecer para ela ou para ele aquilo que eles estão pedindo. Este é o nosso Deus, não é? E aí dizem, amados, aqui cá entre nós, quando a mulher temente, ela se retira para orar, diz que o diabo frustrado diz assim: mexi com a mulher errada. Viram isso? Diz que ele fica frustrado, fala: mexi com a pessoa errada, não adiantou. Ele tentou mexer com várias pessoas, né? Nós temos a história na Bíblia, tentou, mas ele se frustrou, porque não deu certo. Ele mexeu com a pessoa errada. Então que você seja uma dessas pessoas. Não há nada melhor que uma mulher temente, que vence as tentativas do inimigo de complicar a sua vida, de atrapalhar os seus negócios, de atrapalhar a vida das pessoas que você ama. O inimigo, ele é sujo, amados, mas ele não pode ter êxito. Ele não pode encontrar um espaço na sua vida para te atrapalhar. Saibam que ser temente a Deus não foi uma exclusividade das mulheres da Bíblia. A história da igreja é a história das mulheres. É a sua história. É a sua história que pode estar sendo contada. E a sua história pode fazer parte dessa história do cristianismo, de mulheres tementes a Deus, que foram abençoadas por Deus, porque nele confiaram. Quem não ouviu falar de Mônica? Eu acredito que todos aqui já ouviram falar de Mônica. Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. Acho que de Santo Agostinho, quem estudou deve ter ouvido falar, não é? E ela é uma inspiração para nós mulheres. Ela nasceu no ano 331. Casou-se jovem e com um homem pagão. E eu acho que a aula de hoje da escola dominical falou alguma coisa sobre isso, não é, Davi? Julgo desigual falou sobre isso. Quando a gente casa com alguém, se nós somos cristãos e casamos com alguém que não é, há um julgo desigual. Vocês entendem isso? E ela pagou por isso. Ela sofreu com isso. Ele era violento, ele era mulherengo, e ela sofria. Mas embora ele fosse assim, ela criou os filhos no cristianismo. Mas aconteceu uma coisinha: o seu filho mais velho, o Agostinho, ele não seguiu, ele vivia nos vícios, na imoralidade, e ela teve grandes problemas com esse filho. Foi o primeiro filho. E ele vivia longe de Deus. Mas ela orava por ele. Ela orava pelos seus filhos, orava pelo seu marido. E certo dia, um bispo deu o seguinte conselho para ela: olha, continue a orar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E Mônica, mulher adoradora, temente a Deus, se derramou em lágrimas mesmo pelo seu filho. Orou anos pelo seu filho.
E veja uma coisa, gente. Ela intercedeu pelo marido e pelo filho. E o seu marido, antes de falecer, aceitou a Jesus e se converteu. E morreu cedo, ela ficou viúva cedo. Depois de 33 anos de oração, veio a resposta do seu filho, que também se converteu através da leitura de Romanos. E tornou-se um homem extraordinário usado por Deus. Por isso que o chamam de Santo Agostinho. Ele foi um padre, um teólogo. Como metodistas, nós ouvimos falar também de Susana. Quem que era Susana? A mãe de Wesley, isso. Ele é o fundador do metodismo, não é? Susana era uma mulher firme, ela era metódica. Aliás, todos na família eram metódicos, por isso veio o metodismo, tá? Pessoas metódicas. Ela nasceu em 1669. Casou-se com o pastor Samuel Wesley. E aos 19 anos, isso aconteceu. E ela foi tendo um filho atrás do outro. Ela teve 19 filhos. 19 filhos. Mas ela encontrava tempo para cuidar de todas as coisas da casa e ainda ensinar os seus filhos, um por um, a ler e escrever, ensinar as histórias da Bíblia, além de orar por eles, de ter um momento de oração, de comunhão. Encontrava momento ainda para fazer o culto com a família. E aí os empregados vinham e começaram a participar dos cultos também. Mesmo ela sendo uma mulher ocupadíssima, ela arranjava tempo para se encontrar com Deus todos os dias. E às vezes ela ficava orando sentada em uma cadeira com um avental sobre a cabeça. Já tinha ouvido isso sobre ela? Com um avental sobre a cabeça. Imagino, né? Com 19 filhos, um monte de gente. Então foi a maneira que ela encontrou de todos saberem que não era para perturbar, que aquele era o momento dela com Deus. E para os filhos aquela posição era o sinal de comunhão com Deus. Aquela posição era um momento de refrigério na vida de Susana. E era também um momento de renovação das forças. E também do amor e cuidado de Deus por ela, pela família. E ela também, como eu disse, reunia a família para cultuar e lia os sermões como forma de educação religiosa para todos os filhos. E os criados também começaram a participar. Chegou até a ter 40 pessoas lá com ela. E aí o marido inquieto mandou que ela parasse. Que ela parasse ali de pregar, de cultuar, de falar, né? Mas ela insistiu, persistiu e mandou uma cartinha para ele. Se você se responsabilizar por essas almas que vão se perder, tudo bem. Ele quis se responsabilizar? Continue então. E ela continuou, tá? E ela entendia que maior era aquele que a mandava falar do que aquele que a mandava calar. Por isso ela continuou falando de Jesus. Essa mulher converteu todas as pessoas que estavam ali assistindo o culto na sua casa. Influenciou os seus filhos, a ponto de Wesley dizer que o chamado ordinário de Deus para o ministério era para os homens, mas o chamado extraordinário de Deus era para as mulheres. Susana Wesley foi uma mãe de coração aquecido, gente. E mesmo passando por dificuldades financeiras, tragédias em sua vida, com enfermidades, 9 filhos morreram. A sua casa foi queimada 2 vezes. Numa delas, quase Wesley morreu, John Wesley morreu.
Por isso que o chão de tição, né? Foi retirado do fogo. E o pior ainda, que ela sabia que quem botou fogo na casa foram os membros da igreja, porque não gostavam do sermão do seu marido. Que não pega essa moda, hein? Gente, pessoas de coração duro tem em todo lugar, em todas as épocas. Quando a palavra de Deus é entregue, se a pessoa está em pecado, é como se aquela palavra estivesse chicoteando, batendo, ferindo, porque ela vai de encontro com a sua vida, ela confronta você. E naquela época, muita gente estava distante de Deus. E aquela igreja anglicana precisava de um avivamento. E eles enfrentaram batalhas. Mas essa mãe influenciou tanto que John Wesley e Charles, eles fizeram um avivamento naquele lugar. Fundou-se um movimento metodista, onde eles se encontravam na faculdade para estudar a palavra, para pregar, para buscar a santidade. E isso se espalhou. E eles procuravam cuidar também das pessoas, ensinar as pessoas a lerem, a escreverem, a trabalharem, a não gastar os seus dinheiros com qualquer coisa. E o povo melhorou de vida. Eles influenciaram o país, para vocês terem uma ideia, por causa de uma mãe que os ensinou assim: a adorar ao Senhor, a buscar o Senhor em espírito e em verdade. E o Wesley buscava mesmo, toda a vida dele, buscando, até que num dia ele sentiu o coração aquecido. Essa mulher, amados, foi uma mulher guerreira, firme na oração, firme no estudo da palavra, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Por isso ela influenciou positivamente a vida dos seus filhos. Hoje, muitos filhos não querem vir para a igreja, mas a responsabilidade é nossa. Como está a nossa vida? Será que a nossa vida tem impactado os nossos filhos? Eles estão vendo que nós somos mulheres de oração? Mulheres que adoram a Deus em espírito e verdade? Mulheres que pegam a palavra de Deus e leem? Como tem sido o nosso exemplo para eles? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor arrependidos e arrependidas, e reconhecer que nós falhamos. Por isso que a palavra de Deus diz para educar a criança no caminho do Senhor, para que não se desvie. E às vezes a gente sofre por conta que a gente falha na nossa vida espiritual, no nosso exemplo. Então, meus amados, o que nos chama a atenção na vida dessas mulheres é que elas buscaram o Senhor de todo o coração, priorizaram em suas vidas a adoração, a oração, priorizaram em suas vidas, além da adoração, a oração, a obediência à palavra do Senhor. E pela vida de comunhão e adoração, elas alcançaram graça, a graça de Deus. Tiveram suas famílias abençoadas, seus filhos alcançados por Cristo, e foram usadas para impactar muitas outras vidas. E hoje nos inspiram a seguir também os seus passos, tendo como prioridade uma vida de oração, adoração, fé, estudo e obediência à palavra. Essas mulheres foram preciosas, valorosas, e por isso são lembradas e elogiadas.
foram mulheres humildes, mas corajosas, frágeis, mas guerreiras. Demonstraram com seus atos a sua fé em Deus. E a vida de cada uma delas testemunha que Deus usa a todos para cumprir os seus propósitos, homens e mulheres. Deus não faz acepção, nunca fez. Por isso Jesus sempre deu atenção às mulheres. As mulheres foram as pioneiras a seguir a Jesus, a espalhar o evangelho do reino, a oferecer as suas casas para que as pessoas pudessem se encontrar ali, cultuar e adorar a Deus e a Jesus. Essas mulheres sustentaram a missão de Jesus. Vejam bem, elas estiveram lá na cruz, enquanto os discípulos estavam escondidos. Estiveram lá com João. João era o único que estava ali. Vejam bem, a hora que foram levar o corpo para o túmulo, elas acompanharam. Elas queriam saber aonde estava sendo colocado o corpo daquele que era o Salvador da vida delas. E elas foram as primeiras a receberem a notícia, a terem a revelação do próprio Jesus, da ressurreição. E elas foram incumbidas de dar a notícia para os discípulos. Para vocês verem como Jesus se importava com as mulheres. Ele não fazia distinção. Nada acontece por acaso. Deus nos usa conforme o seu propósito. Tudo que nos acontece tem um propósito em Deus. A gente precisa entender isso. E quando nós estamos debaixo deste propósito, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Então, queridas, que nós possamos dizer ao Senhor hoje: eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e vou confiar no Senhor, porque sei que o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família, vai cuidar dos meus negócios, vai me sustentar nessa caminhada, vai me ajudar a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. E eu quero ser um instrumento seu para ganhar muitas almas para ti. E eu chamo as mulheres aqui à frente. Venham aqui, todas as mulheres. Eu vou chamar o pastor Mateus para orar por nós, mulheres. Que você aqui na frente no altar possa estar dizendo para o Senhor: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Se aquelas mulheres influenciaram seus filhos, impactaram vidas, transformaram histórias, vocês também podem fazer uma história hoje. Vocês podem também ter essa história e podem ser recompensadas, como nós lemos aqui em Provérbios. A história de vocês vai ser contada para todos como testemunha de fé, de entrega, de confiança. Então
Feche seus olhos, vamos entregar para Jesus a nossa vida, para que o Senhor realmente nos use poderosamente, que nós possamos fazer parte dessa história do cristianismo, que nós possamos estar dentro do propósito que Deus tem para cada uma de nós. Senhor, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente agradecendo pela vida dessas mulheres aqui, pela vida da pastora, Pai. Nós apresentamos diante de Ti a vida delas, apresentamos diante de Ti, Pai, o coração de cada uma delas, Pai. Eu oro por essas mulheres batalhadoras, essas mulheres que estão aqui diante de Ti, essas mulheres virtuosas, essas mulheres que mostram o Teu amor a cada um de nós, essas mulheres que com um sorriso podem transformar um dia, essas mulheres que se empenham, Pai, essas mulheres que batalham, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, honrando a vida delas, honrando a luta delas, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas mulheres que foram chamadas e que disseram, eis-me aqui. Eu coloco diante de Ti essas mulheres que precisaram lutar e precisaram vencer, mas sempre venceram com um sorriso no rosto, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti essas mulheres que têm mudado a vida de muitas pessoas, que assim como as mulheres que foram ditas aqui, mulheres da Bíblia, mulheres da nossa história, fizeram a diferença para que o Seu Evangelho pudesse chegar a inúmeros corações. Essas mulheres também fizeram a diferença. Por isso eu coloco diante de Ti, Pai, uma oração agradecendo a cada uma delas e pedindo que nós possamos estar olhando para elas e vendo o Seu agir sobre elas, que cada vez que elas lutaram e venceram, cada vez que elas demonstraram um ato de amor, foi o mesmo amor que o Senhor tem, Pai. Que nós possamos estar aprendendo com essas mulheres que estão aqui e que são vencedoras em Ti. Esteja honrando a luta de cada uma delas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.